Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso podcast diário. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e vamos continuar os nossos estudos e reflexões sobre o mês da Bíblia, que completa 50 anos neste mês de setembro. Quero nas mãos este livro. Vou levá-lo onde for. Eu levo pela vida e ele me leva ao Senhor. Hoje, dia 24/9, sexta-feira, nós iremos refletir sobre a seguinte pergunta. A Bíblia, portanto, conta a história do amor de Deus pela humanidade? Exatamente. É a história de um amor infinito que chega à doação plena para dar vida ao ser amado. O amor de Deus revelado na Bíblia é um amor que liberta e salva, que diviniza o humano. E como é bom sermos amados por Deus, saber que somos filhos queridos. Deus não tem aquele que é o seu preferido. Ele ama a todos da mesma forma, com a mesma medida. Nós que às vezes nos tornamos filhos e filhas desobedientes, fugindo dos seus ensinamentos, deixando de ouvir os seus conselhos, as suas palavras. Por isso, nós devemos sempre voltar para o nosso Pai. Sentir esse amor que nunca nos abandona, que está sempre disposto a abraçar os seus filhos. Qual é o verdadeiro propósito da Bíblia para os cristãos? A Bíblia não é um livro comum, mas de grandes ensinamentos deixados por Cristo. O fator mais importante que classifica a Bíblia como o livro mais singular é a influência que ela tem sobre a vida dos homens. Embora a Sagrada Escritura seja um grande tesouro, devido à sua contribuição para a humanidade em literatura, filosofia e história, o maior valor desse livro se encontra na grande influência que exerce sobre as pessoas. Por meio de suas páginas, o homem se vê exposto à sua verdadeira condição diante de Deus. A palavra é como uma espada que penetra até os pensamentos e propósitos do homem e o convence de seus pecados diante do Todo-Poderoso. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O encontro com a palavra gera vida. Santo Agostinho era um homem disciplinado e libertino em sua juventude. Porém, sua mãe orava por ele enquanto ele crescia. Depois de levar uma vida dissoluta por muitos anos, certo dia, com 31 anos de idade, ao ler a Bíblia debaixo de uma figueira, chegou ao trecho que diz: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contenta e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhas para a carne, no tocante às suas concupiscências. Essas palavras convenceram dos seus pecados e ele se arrependeu diante do Senhor e se tornou um servo de Cristo. No curso da história, muitas pessoas famosas foram movidas a crer em Cristo e a ler a Sagrada Escritura. O imperador francês Napoleão, após ter sido derrotado e exilado na ilha de Santa Helena, confessou que, embora ele e outros grandes líderes tivessem fundado seus impérios com o uso da força, Jesus Cristo edificou seu reino com amor. E também confessou que, embora pudesse reunir seus homens em torno dele, em prol de sua própria causa, ele teria de fazê-lo falando-lhes face a face. Enquanto por 18 séculos
incontáveis homens e mulheres se dispuseram a sacrificar com alegria a própria vida por amor a Jesus Cristo, sem tê-lo visto sequer uma vez. Que artigo profundo e tocante ao ouvirmos que o encontro com a palavra gera vida e conversão. Ao escutar um pouquinho do trecho da história de Santo Agostinho, que era um homem que vivia a sua juventude de forma desregrada, enquanto a sua mãe orava para que ele crescesse em sabedoria. E as palavras de Cristo mudou a sua vida. Ele foi tocado. E quantas vezes muitas pessoas, ao ler a Bíblia, não se sentem tocadas por algum trecho que leu e faz aquele exame de consciência e vai transformando a sua vida. A palavra de Deus é assim, transforma a nossa vida todos os dias. Basta que nos coloquemos na escuta para entender e compreender a mensagem de Cristo. Por isso é importante que você, ao fazer o seu momento de leitura orante da carta aos Gálatas, que foi escolhida neste mês de setembro para o mês da Bíblia, você compartilhe com a gente aquilo que mais tocou o seu coração, para que possamos compartilhar com outros irmãos. A sua palavra pode salvar uma vida, pode transformar, ser testemunho para o outro. E a nossa irmã Cecília Duarte, mais uma vez, deixou a sua partilha. No podcast de quinta-feira, do dia 23, ela deixou essa mensagem. Que artigo maravilhoso! Imagina os santos mergulhados nesse mistério da palavra de Deus, mas eles nem imaginavam que iriam se tornar santos. Ela faz referência ao artigo sobre as palavras, o poder das palavras que estão dentro da Bíblia, o poder espiritual. Cada um examine sua conduta, então achará motivo de satisfação em sua própria pessoa, e não por comparação com outros, porque cada um deve levar a sua própria carga. Ela deixou essa passagem da carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo do 4 ao 5. Olha que importante. Nós devemos examinar a nossa conduta. Como eu tenho sido? Como eu tenho levado a minha vida? Estou satisfeita com aquilo que tenho fazendo? Estou satisfeito com aquilo que venho fazendo? Como tem sido a minha forma de tratar os meus irmãos? Ou eu tenho simplesmente ficado me comparando com os outros e esquecendo de viver a minha vida? Cada um deve carregar a sua própria carga. Não ficar focado no outro e esquecer da sua vida. Você tem a sua carga para carregar. Então fique de olho nela e se torne uma pessoa cada vez melhor e perseverante nas palavras de Cristo. Vou deixar também a minha partilha e te convido a deixar a sua aí nos comentários. É bem simples. Abaixo do nosso podcast está escrito lá comentários. Ali você deixa uma mensagem para a gente. Se você está fazendo a sua leitura da carta aos Gálatas, qual versículo que mais chamou a sua atenção? Que mais tocou o seu coração? Vamos compartilhar com os nossos irmãos. Deixe também a sua mensagem sobre o que você tem achado dos nossos podcasts. Tudo isso é importante e ajuda na caminhada, dando força. Não se esqueça de curtir, de comentar e também compartilhar os nossos podcasts nos seus grupos, com seus familiares, nas suas mídias. Isso é evangelização. Esse projeto tão bonito, a qual somos chamados todos os dias, evangelizar. Não ter vergonha de levar adiante a palavra de Deus. Grande abraço a todos, ótima e abençoada sexta-feira e desde já desejo um ótimo final de semana.
E segunda-feira eu volto para que possamos ter mais um encontro com os nossos podcasts falando sobre a Bíblia.